Olá, tudo bem com você? Como você está? Vamos iniciar mais uma live. E o tema de hoje é por que me coloco em último lugar. Quando você pensa nisso, vem várias possibilidades de como se colocar em último lugar, né? E no decorrer dessa live eu quero pensar nessas possibilidades, nessas formas de nos colocarmos em último lugar. Nós podemos nos colocar em último lugar quando a gente prioriza qualquer coisa, menos nós mesmos. Então, você foca no trabalho, foca em responsabilidades das pessoas, da vida, né, de tudo, dos seus bichinhos, da sua casa, mas você não foca na tua saúde, no teu bem-estar, no teu lazer. E muitas vezes você também não está presente para a importância que é para você a qualidade das suas relações, dos seus relacionamentos. Às vezes você se limita, se fecha, para de ter relações com as pessoas, conversar com as pessoas do que você gosta, de sair, de ter momentos leves. Essa é uma maneira de você priorizar várias demandas do dia a dia e não priorizar as suas demandas que talvez você nem consiga ouvi-las. Às vezes parece que nem é importante, você nem reconhece. Você vai perceber isso quando você olha que se passou um mês e o que você fez por você. Ou quando você vai fazer um exame e você descobre que, tô com um problema de saúde por falta de cuidados que eu tive ao longo do tempo. Essa é uma maneira de a gente olhar para como a gente se trata, como a gente se prioriza. Outra forma também é quando a gente pensa em momentos de tomar ações, escolhas, né? Se você, diante de um grupo, de um trabalho, de alguma coisa assim, com outras pessoas, se você se posiciona, se você é uma pessoa que fala, não, eu vou começar a fazer isso, eu vou tomar a frente, ou eu vou contribuir, né? Talvez você pense que você não tem muito o que contribuir, que você não faz a diferença, aí você não levanta a mão, não traz suas ideias. Então você vai se colocando de certa forma também em último lugar, assim, né? Você também pode se colocar em último lugar quando, por exemplo, precisa fazer uma fila para algo que seja interessante, né? Qualquer coisa que seja ah, alguém que vai receber um prêmio, ou alguém que vai fazer uma apresentação, ou vai ganhar algo, comida, não sei, qualquer coisa. E aí você se coloca ali no final, né? Você não acha que você deve aparecer, que você deve receber aquilo. Então, a questão nesse caso, não é que você não possa estar em qualquer lugar, mas que você sempre se coloca lá atrás, escondido, ou às vezes nem se coloca. Então, o que tudo isso pode te falar? Se você se sente assim, né? O que o fato de você não se priorizar diz sobre o que está acontecendo com você, sobre quem você tem sido, o que você tem pensado de você, da vida, e como você tem levado os teus propósitos, os teus objetivos sobre você mesmo, né? Se a gente parar pra pensar, nós podemos viver uma vida inteira dessa forma. Talvez você já esteja até, se você tiver nesse caso, nesse espaço, né? Já esteja até habituado a estar num lugar de funciona assim, minha prioridade mesmo é eu ganhar meu dinheiro, eu pagar minhas contas, eu servir as pessoas. Só que isso tem um custo, né? Tem um custo que, se não é um custo de você já sentir diretamente no teu bem-estar ou na tua forma de se sentir pleno com você mesmo, é na tua saúde, é nos teus relacionamentos. Então, se você entra no ritmo, seja lá qual for, seja
na questão de você se priorizar em questão de bem-estar e cuidado, também na questão de se posicionar, como eu trouxe, se você está nesse processo e você não para dar atenção, realmente é como eu tô dizendo, o tempo passa, as coisas acontecem e tudo entra dentro de uma forma de ser que você pode se acostumar, entre aspas, com isso. E isso pode ser um perigo, né? Não sei como você lida com essa questão de satisfação pessoal, de alcançar seus objetivos. Então, se você tá num momento que você tá questionando essas coisas na sua vida, se você tá sentindo que você tá muito acelerado, frenético, se você tá sentindo que, que você nem consegue mais olhar para você, então, sinal de alerta. Eu já indico que pare aí para observar essa situação. E seja muito corajoso de olhar a sua rotina, do primeiro dia da semana até o último, e do primeiro horário até o último horário do dia. Para você realmente conhecer a tua forma de estar vivendo, né, a tua rotina. E pode ser que no início vai parecer um desafio e até impossível você mudar o teu ritmo e você começar a se priorizar. Porém, a partir do momento que você já olha para isso e você já define como uma prioridade, mesmo que você não saiba como tornar essa prioridade, você vai começar a olhar para partes e possibilidades que você não enxergava antes. Então, se sua questão é que você não tem um horário flexível, você vai olhar para isso. Se você não tem um horário que inclui pausas, se você não tem na sua rotina momentos para você, não tem momentos para você fazer um exercício físico, se você está num nível que até a terapia você não consegue encaixar no teu dia a dia, sabe? Na tua semana. Terapia psicológica, né? É fundamental. Pegou aqui. Imagina como é você ter todas as questões da sua semana e você poder ter um espaço privilegiado, seguro para você falar com alguém que vai estar ali cuidando disso tudo com você, mas num profissionalismo, num cuidado tão grande que você sente que é você que está conduzindo o teu próprio processo. Não sozinho, mas você consegue saber que é o teu protagonismo, que você está permitindo fluir a tua melhor versão. E se você não coloca isso na tua semana, no teu mês, imagina que tá faltando espaço, de fato, para você, não é? Talvez você possa usar de outros meios, porque também existem outros meios que favorecem, né? Alguma forma de autocuidado. Tem tantas coisas que é importante para o ser humano, né? Trabalhar, desde exercícios físicos, a terapia, boa alimentação, boas conversas com pessoas que você confia, espiritualidade, trabalhar sua espiritualidade. Então, estudos. Então, assim, trazer também esse ponto de conseguir olhar para tudo isso dentro da tua rotina, provavelmente para algumas pessoas é um grande desafio. Mas é um passo importante para dar. Olhar para a tua rotina e encarar que, independente de parecer fácil ou não, encaixar você na tua rotina é algo fundamental para o seu bem-estar. Agora também, imagina que você também... Agora eu vou trazer um ponto bem, um pouco à parte, mas para trazer um exemplo de uma maneira de você não olhar para você também. Já pensou, você começa um tratamento psicológico e você não quer, mesmo um tratamento psicológico, olhar para você mesmo? Você evita assuntos que vai fazer você refletir, olhar para dentro, vai querer priorizar assuntos de falar sobre coisas do dia a dia, mas assim, mais cotidianos, mais externos.
E isso vira apenas a única coisa que você quer tratar na terapia. Essa também não é uma maneira de você não trazer, no final das contas, você pro processo? Tudo bem que às vezes isso vai acontecer dentro do processo, isso vai ser uma fase, um momento. Mas se você está disposto a olhar para você, usa a terapia para isso. Para você realmente se encarar, para você realmente se conhecer. Isso é se priorizar. Olhar para você com coragem e não sozinho. Você não vai estar sozinho em nenhum momento nesse processo. Eu tô trazendo esse ponto porque a partir desse olhar para dentro, desse autoconhecimento, vai surgir de fato o que é prioridade para você, o que está funcionando ou não está funcionando na sua vida, de acordo com suas prioridades. E parte do processo terapêutico é você começar a se ver com valor, a se reconhecer, se auto-reconhecer e, dentro desse auto-reconhecimento, olhar também o que tem para desenvolver, né? Com coragem, com leveza. Então, com certeza você vai se ver como prioridade. E as coisas começam a fluir muito mais na sua vida quando você entende que você é importante. E não porque alguém está te dizendo isso, mas porque você está te dando esse poder para você mesmo, essa importância para você mesmo, que na verdade sempre esteve aí, mas talvez você não se permitia. E aí a gente entra em questões da nossa história, né, dos nossos traumas, que a gente carrega aí durante a nossa vida. Isso vai moldando nossos relacionamentos, nossa forma de ser com as pessoas, com nós mesmos. Então, poder olhar para isso e reconhecer. E aí eu te pergunto, para você responder para você mesmo, o que na sua vida ainda molda seus comportamentos? E pensando nessa área de autoprioridade, né? De se priorizar. Quais pensamentos faz você se deixar por último em qualquer que seja a situação? E você pode até compartilhar aqui conosco em qual dessa situação qual situação você se coloca em último lugar. Você é psiquiatra, ela é psicóloga. Sou psicóloga. Sejam bem-vindos. Vocês podem fazer perguntas, compartilhar também o que vocês estão ouvindo, tá descobrindo aí. E também vocês podem compartilhar com pessoas da vida de vocês para assistir essa live e estar aqui conosco, tá bem? Martins disse aqui que estou sofrendo uma paixão que não acaba, mesmo sabendo que a pessoa não me quer. É uma questão que você está passando, né? É um assunto completamente diferente do tema de hoje, mas imagino o quanto que isso tá aí mexendo com você. E vale a pena você olhar para isso, sim. Entender por que tá mexendo tanto. Que pontos tá tocando. Eu não vou nem entrar muito, porque precisa de detalhes para isso. Mas olha com cuidado, escreve, leva pro seu terapeuta, tá bem? E, inclusive, se você quiser, agenda a sua consulta aqui na nossa clínica, tá bem? Você vai ter um acompanhamento excelente. Então, vamos pensar um pouquinho também nessa questão de posicionamento, né? Quando a gente... alguém é convidado a levantar a mão, a fazer algo para um grupo, uma apresentação, alguma coisa. E você não levanta a mão. Quais pode ser um dos motivos para você não levantar a mão? Para você não querer ser o primeiro? Tem inúmeros motivos.
Vou trazer um aqui que pode ser um que você se identifique, né? Ah, eu não quero incomodar. Não vou levantar a mão porque outra pessoa ia levantar, eu vou tirar a vez de alguém, ou de alguma forma eu vou fazer mal para alguém se eu fizer isso. Então, nesse ponto, você percebe que você está abrindo mão de algo que você está ali com vontade de fazer e você poderia fazer, e a partir disso algo poderia se mostrar para você, poderia acontecer, assim, algo se descobrir, que a gente nunca, toda vez que a gente toma uma ação, se abre uma possibilidade nova, um mundo novo. E às vezes isso que você está abrindo para você, está abrindo para mais pessoas. Só que aí quando você diz não vou fazer, você também está fechando isso para todo mundo. Então, você está talvez preocupado com outra pessoa e você não faz aquilo que você poderia fazer, que é a tua forma de autoexpressão. E muitas vezes o que você faria é o que alguém gostaria de ouvir ou saber, sabe? E também às vezes você também pode se cobrar muito. Você não quer errar, não quer passar vergonha, não quer se passar. E aí você fica preso no julgamento, na insegurança, e você não se permite se conhecer e não permite que outras pessoas, a partir da tua coragem, também ouse. Porque todo mundo vai passar por essa experiência, ou poderá passar por essa experiência, de se expor. E quando você se expõe, você está vulnerável. E aí vai ter pessoas que vão te incentivar e pode ter pessoas que não vão te incentivar. Só que se você está dentro de um processo que você se permite, no mínimo você aprende com a experiência. E isso faz muita diferença. Então é mais um convite para você se priorizar. Para você, eu quero falar alguma coisa, eu vou levantar a mão e vou falar. Eu quero fazer essa apresentação, eu vou fazer essa apresentação. Ah, eu não preciso pensar se eu tô no começo, no meio ou no fim. Você também pode ficar no final de algo. Isso não quer dizer nada. Agora, você se colocar sempre no final, isso quer dizer algo. E aí você olha para o que isso quer dizer. E se é algo que não vai te ajudar, te favorecer, e é algo que te limita e te deixa rígido, sempre naquela mesma posição, aí você tem a oportunidade de mudar isso. E eu te pergunto o seguinte agora. Eu te pergunto, se você não se priorizar no quesito de saúde, de lazer, bem-estar, posicionamento, do que você quer, de escolhas, qual vai ser o reflexo da sua vida? Qual seria o reflexo da sua vida? Como que você também se sentiria vivendo essa vida? Escreve aqui pra mim como você se sentiria, como você acha que seria a sua vida dessa forma. Se você, daqui pra frente, eu recebi meu exame de que eu estou com problema, sei lá, no joelho, na coluna, mas eu não vou fazer nada por enquanto. Deixa. E continua fazendo um comportamento que não faz bem pro teu joelho. O que vai acontecer? Ele vai se cuidar sozinho. Se você tem uma expectativa se você tem uma vontade muito grande no seu coração de fazer um projeto, alguma coisa, e você não fizer, e nunca fizer, qual é o futuro que você vai ver para isso? O que vai acontecer no seu futuro, você acha? Como você vai se sentir com você? Essas perguntas, elas são boas para você começar a olhar para o impacto e as consequências das suas escolhas. Agora,
isso não quer dizer que não, que é simples. Ah, agora eu só quero. Eu já vi que não funciona, então eu só quero mudar. Eu sei que vocês vão se deparar com, "Ah, mas eu quero, mas eu não consigo. É difícil, eu não sei como." E tá tudo bem, porque isso faz parte do processo. Agora, como? O caminho existe. E isso é bom, é positivo. Existe um caminho. E você pode começar a trilhar ele agora. Já. E você pode contar com a ajuda de profissionais aqui da nossa clínica para você descobrir juntos o que vai fazer a diferença para você. Se conhecer mais, tomar ações importantes na sua vida. Importantes a parte da terapia. Porque sempre você vai tomar ações, todas as suas ações vão ser importantes, porque elas vão te levar para algum lugar. Agora você vai ter essa ação dentro de um processo terapêutico. As pessoas que fazem terapia, se você conhece alguém que faz, sempre pergunte, se você não faz, né? Elas sempre vão falar bem da terapia. Pelo menos é a experiência que eu tenho. Quando alguém tem alguma questão, ou é, sei lá, ou foi alguma coisa com o profissional, ou dentro da própria percepção dela, mas nunca dizendo que o serviço é ruim, que é ótimo. É incrível, poderosíssimo. Agora, quero trazer vocês para a presença de uma coisa também. Uma grande armadilha, ilusão, é essa perspectiva de que, esse pensamento de que depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu vou encontrar a solução mágica. Não é depois, é agora. Se prioriza agora. É difícil? É agora? É, mas é agora que você pode procurar resolver essa questão. E nesses pontos, o que faz uma grande diferença é você buscar um alinhamento com você mesmo. É começar a entender e valorizar e respeitar o que é importante para você e os teus limites. Não apenas o que você diz, mas o que o teu corpo diz também. O que ele precisa. E muitas vezes também é você buscar e contar com as pessoas da sua vida, fazer isso em conjunto, né? Tô olhando aqui, tem mais alguma coisa que eu quero trazer pra vocês hoje. Algumas coisas que eu fui trazendo aqui em outros momentos, mas eu vou reforçar de novo com vocês o seguinte. A Fabiola tá curtindo a live. Obrigada, Fabiola. Vai fazer uma grande diferença para você identificar os pensamentos. Olha, se você olhar para isso, eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Identificar os pensamentos que estão aí no plano de fundo, te dizendo o que fazer, o que não fazer, ou que vem de uma maneira que, uma afirmação, de uma maneira que faz você se recuar, você duvidar de você, você fica com medo, ou vergonha, ou inseguro. Observe esses pensamentos, porque eu não posso ir fazer isso por você, mas se eu estivesse na terapia com você, a gente ia descobrir juntos isso agora. Agora, olha você, em que você tem se colocado em último lugar? Responde aqui, a sua resposta faz uma diferença. Em que você tem se colocado em último lugar? E identificando, você pode trazer aqui mais de uma coisa, tá? Quem quer colocar duas coisinhas aqui? Ou uma? Em que você se coloca em último lugar na sua vida? E aí, a partir disso,
Quais são os pensamentos que faz você se colocar em último lugar na sua vida? Que faz você se colocar em último lugar nesse espaço que você está pensando aí, nessa situação. Obrigada, Fabiola. Então, seguindo aqui, eu vou pensar em um exemplo. É que é mais fácil se você trouxesse o exemplo, né? Martins, Pedro, Thaís. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Fabiola. Todo mundo que tá aqui, mesmo que eu não tenha falado o nome, no que vocês vêm se colocando em último lugar? Eu me coloco em último lugar, a Fabiola respondeu aqui. Eu me coloco em último lugar a respeito de me arrumar. Me arrumo para mim sentir bonita. Você quer dizer que você não se sente bonita e você se arruma porque você tem se colocado nesse lugar de não se sentir bonita, é isso? É o que eu entendi da sua resposta, imagino que seja isso mesmo. E é um ótimo exemplo, Fabiola, eu agradeço. Você está trazendo um aspecto que é bem no lugar de você reconhecer o teu próprio valor. E nesse quesito, a tua beleza, né? Você sente que você está colocando a sua beleza em último lugar. E isso machuca, isso tira teu poder, né? Isso desempodera, de fato. E mesmo que você não queira, você não faz isso porque é de propósito, imagino isso. Mas mesmo que você não queira, isso tá tirando a tua... nesse momento você não tá se priorizando, né? Não tá tirando parte do teu valor. Que é você que vai provar para você mesmo. Não é provar, mas é você que vai dizer. Você que vai reconhecer. Você que vai aceitar dentro de você e transmitir ao mundo. O mais importante sempre é o teu auto-amor, tua autovalorização. E eu posso garantir que você é linda, mas você tem que dizer isso para você. E eu sei que tem todo um processo. Por isso que a terapia faz uma grande diferença. E olhar para você como alguém bela, linda, isso é se priorizar. E quando você diz que você se arruma, que você se cuida, isso é positivo, isso é maravilhoso, porque você mostra um cuidado com você. Você mostra para você mesma que você se ama e que você vai cuidar de você e que você está aprendendo a valorizar cada parte sua. E aí você pode acrescentar no meio desse cuidado afirmações para você mesmo de eu sou linda, eu me aceito, eu me amo e eu me valorizo. Obrigada pelo seu comentário. Você tinha acrescentado aqui, né? Eu nunca me senti bonita, mas de um tempo pra cá, mesmo eu me arrumando, não me sinto bonita. Olha pra isso, Fabiola. Olha por que você não se sente bonita ainda. Tá bom? Isso vai fazer diferença. Principalmente porque às vezes não, muitas vezes nós nos prendemos em padrões, em expectativas, que são tudo criações nossas. Mas aqui é um assunto para olhar direitinho com mais tempo, tá?
mas tá tudo na tua mão. Eu te indico começar a terapia, se estiver fazendo, traz esse assunto para terapia e me procura no meu Instagram, agenda uma consulta na minha clínica e vai ser um prazer poder contribuir com você. Obrigada pela sua pergunta. E vou responder aqui a pergunta da Thaís também. Amei que vocês estiveram aqui comigo, né? Estão fazendo as perguntas de vocês, porque eu posso trazer um pouco mais do que eu tenho aqui de conhecimento e da minha vontade e propósito de fazer a diferença para vocês e para quem está assistindo a live. Me coloco em último lugar em tirar tempo para mim. Muito obrigada, Thaís. Esse daqui é também muito comum, né? Muito, 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 muito. Porque eu não sei quais são os motivos que você tem aí, mas no ritmo que nós vivemos hoje, realmente as pessoas elas não estão conseguindo gerenciar o tempo para elas. É sempre o trabalho, em primeiro espaço, é muita demanda. Às vezes não dá tempo nem de pensar. O tempo é o mesmo, é 24 horas sempre, tá? Não é que falta tempo. Quero deixar isso claro para vocês, né? Mas é a experiência que as pessoas têm, né, de não ter tempo. E aí, se você tem que ficar bastante atento nisso, no que é importante. Se você priorizar que o trabalho e o financeiro, uma coisa e outra, é sempre mais importante, quando você parar para olhar para você, para cuidar de você, você vai sentir que você está perdendo. Porque não é produtivo da mesma forma. Porém, a pergunta que eu deixo aqui é: para que a gente se dedica tanto? Né? Por que a gente se dedica tanto? Por que a gente vive em sociedade para construir algo comum? É porque tudo é para nós também, né? É pra gente, a gente cria tudo isso aqui para nós podermos viver bem uns com os outros e com nós mesmos. Então, isso aqui é bem tradicional, né? Você está vivendo para viver ou sobreviver? Você está trabalhando para viver ou sobreviver? Você está acordando para viver ou sobreviver? Isso é um questionamento que vale a pena fazer várias vezes no dia. E tirar um tempo para você é precioso. Você vale muito. Talvez seja um desafio conseguir colocar isso na tua rotina, no teu dia a dia, mas começa a pensar em encaixar isso uma vez na semana, 2 vezes na semana. Vai pensando como encaixar, mas tem que ter. Cria que você vai colocar. Que em 24 horas, em uma semana, você encontrará tempo para você. Não que você vai encontrar literalmente, assim, procurando. Você vai criar. Você vai abrir uma lacuna no tempo para você. Eu não sei de todos, né, as suas questões aí do se implica isso, né? Como que se cria essa situação de você não ter tempo para você. Eu peço que você possa olhar para além do que eu falei, porque aí você vai considerar a sua realidade de fato, para você pensar o que tá aí criando esse pensamento de que não tem tempo para você, tá bem? E aí, olhar para tudo isso é bom para você saber com que lidar e não pensar que é impossível a partir disso. Ah, por conta disso, acabou, não tem mais o que fazer. Não. Eu olhei para aquilo e agora como é que eu vou lidar com isso e ter tempo para mim? O Pedro também mandou mensagem aqui. Thaís, muito obrigada. Espero que eu possa ter contribuído com você também. E eu vou ver a pergunta do Pedro. E eu vou encerrar a live pelo tempo, tá bem? Mas muito obrigada que vocês estão mandando as perguntas de vocês. Eu evito conversar com as pessoas porque não consigo render conversa. Fico boiando, sem entender as piadas, reações ou brincadeiras. Às vezes, no geral. Aí fico sempre por último em socialização. Muito obrigada, Pedro. Olha, que aqui não dá para pedir para as pessoas levantarem a mão.
mas eu iria perguntar quantas pessoas já não se sentiram assim como você. Parece às vezes que essas coisas acontecem só com a gente, né? Mas a verdade é que é muito comum. E como a gente lida com isso é que vai moldando nosso comportamento, nossa forma de ser, né? Queria trazer aqui para você que eu percebo na frase, né? Mas é importante a gente pensar um pouco mais, se aprofundar. Mas eu percebo na frase que é uma autocobrança sua. Existe no plano de fundo autocobrança, como se partindo do que você está trazendo, existe uma forma certa de estar ali na comunicação. Então, eu tenho que entender as piadas, eu tenho que reagir, eu tenho que estar 100% junto com as pessoas, nas mesmas conversas, entendendo tudo. E isso é uma cobrança, é uma autocobrança. Você é como você é, e tá tudo bem. E você não é como você não é, e tá tudo bem. Entende? As pessoas que estão com você, elas vão conhecer você. E mesmo que às vezes tenha piadas, comentários, isso é o comportamento que as pessoas têm sobre você. E não é você. Você vai se dar a partir de como você vai lidar com tudo isso. Se você cria que você não se adapta, que você não faz parte, que tem um problema em você, cada vez mais você vai se sentir reprimido, inseguro. Então isso vai criando ainda mais esse lugar de que parece que você não consegue render conversa. Quando na verdade pode ser que lá no fundo você não está à vontade, você não está sendo espontâneo na sua forma de ser e você pode estar se cobrando em excesso. Se você não entendeu, é isso aí. Não entendi. Como chegar nesse nível? De tudo bem. E pode ser que a partir de você chegar no tudo bem, as coisas até mudem. O que você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Pedro? Claro, eu tô falando a partir da sua frase aqui, mas dentro de uma conversa a gente consegue se entender mais e com certeza uma terapia, um cuidado, um acompanhamento traria mais contribuição para você. Mas acredito que, de qualquer maneira, essa reflexão possibilita que você olhe por um ângulo que talvez você não estivesse olhando agora. Muito obrigada pela sua pergunta. E é com essa pergunta do Pedro que eu vou encerrar a live de hoje, agradecendo a vocês que participaram, Fabiola, a Thaís, o Pedro, o Martins, todos vocês. Eu desejo uma ótima semana para todo mundo que passou por aqui, para todo mundo na vida. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau, até logo. Opa, tô pondo a mão bem na frente aqui.